Dá uma olhadinha aí, ver se o pessoal já começou a entrar. Tá, espera ainda. Tem que esperar o povo chegar. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos iniciar a live de hoje, quarta-feira. Estamos aqui num lugar emprestado, né? Um amigo nos cedeu aqui esse lugar para fazermos a live dessa quarta-feira. Eu já quero cumprimentar a todos com a boa noite e a paz do Senhor Jesus. Aí já fica dando um sinal aí para a gente, para ver se tá tudo ok aí para a gente dar início, amém? Nessa noite, quarta-feira, mais uma quarta-feira para celebrarmos ao Senhor, aleluia! Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês que estão entrando para essa nossa live nessa noite. Hoje nós vamos fazer essa transmissão diretamente pelo Facebook e também pelo Instagram. E eu creio que será uma noite marcante para a nossa vida, uma noite abençoada. Então eu quero convidar os irmãos que já estão conosco aí conectados a orar, amém? Vamos orar nessa noite em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos nessa noite te dar graças, queremos te dar louvores, pois Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o autor e o consumador da nossa fé, e queremos entregar esse momento em Tuas mãos, queremos entregar esse culto em Tuas mãos, essa live, essa transmissão, que o Senhor possa direcionar todas as coisas, que o Senhor possa fazer com que o Teu nome seja glorificado através dessa transmissão e que principalmente vidas sejam edificadas, sejam abençoadas, alcançadas no nome do Senhor Jesus. Pai, nós como igreja queremos orar pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua intervenção, Senhor. Os dias, eles são difíceis, os dias são maus e nós precisamos de Ti, nós precisamos do Senhor. Então nos ajuda, Pai, nos ajuda com a Tua mão forte, nos ajuda com a Tua mão poderosa, em o nome do Senhor Jesus, que os louvores dessa noite possam glorificar a Ti, que tudo seja para a glória do Teu nome. Pai, assim nós oramos e entregamos esse momento em Tuas mãos, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Fique conosco até o final dessa live em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Aonde você estiver, adore ao Senhor com toda a tua força, adore ao Senhor com toda a tua disposição, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Boa noite a todos. Vamos iniciar este momento de adoração ao Senhor. Glória a Deus. Ali onde você está, na sua casa, se une conosco nesta noite em adoração ao Senhor. Vamos exaltar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que é digno de receber toda a honra, aquele que é digno de receber toda a glória. Pai, nós te exaltamos nessa noite, Senhor, porque sabemos que Tu és o Rei, que Tu és o Senhor e não há outro Deus além de Ti. Visita, Senhor, nesta noite cada pessoa que está nos acompanhando através dessa live, que famílias e vidas sejam alcançadas, Pai. Enche cada lar, enche cada coração, Senhor, com a Tua presença nesta noite, no nome de Jesus.
de corpo, jardim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Se achar Jesus. Quero conhecer Jesus.
Recebe o nosso louvor nesta noite, como oferta, como perfume, como cheiro suave, Senhor, diante da tua presença. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vou estar lendo a palavra oficial dessa noite, que os irmãos possam abrir suas Bíblias em Salmos 46. Assim diz a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietam-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Então, essa palavra fala que Deus está presente nas tribulações, né? Que Deus é o nosso refúgio. Então, que você possa confiar no Senhor Jesus. Que você possa colocar as tuas preocupações, os teus dilemas, né, na mão do Senhor. E que possamos confiar nesse Deus tão grande, que resolve todas as coisas de nossas vidas, amém? Que possamos esperar no Senhor Jesus e confiar nele todos os dias de nossas vidas, amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, que maravilha, amém? Que coisa boa poder louvar o Senhor, que coisa maravilhosa estar mais uma noite junto com a igreja do Senhor, ainda que dessa forma, não é? Pela transmissão, mas ficamos felizes pela oportunidade de alguma forma, de alguma maneira, chegar até os seus corações, amém? Nós estamos aqui, na verdade aqui é o quarto do nosso querido irmão Heron, é parte do seu quarto que ele cedeu nessa noite para que pudéssemos fazer essa live, e eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua disposição em nos ajudar com esse trabalho. Então eu quero que os irmãos nessa noite possam abrir as suas Bíblias, vocês que estão aí conectados conosco. Vamos aproveitar esse momento também para aprender um pouco mais da Palavra de Deus, termos a oportunidade de compartilhar da Palavra de Deus. E eu quero que você vá para o livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Vamos ler aqui apenas alguns versículos para que a gente possa falar um pouco aqui sobre a palavra. Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo de número 1.
vamos ler aqui pelo menos 2 versículos. Estamos pelo Facebook e também pelo Instagram para alcançar o seu coração. Para você ser uma vez mais edificado pela palavra do Senhor. Romanos, capítulo de número 1, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes prometeu pelos seus profetas nas santas Escrituras, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi segundo a carne, e declarado para ser o Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos. Amém? Nós vamos ler apenas esses versículos para falarmos um pouco sobre essa carta de Paulo aos Romanos e extrairmos aqui algumas verdades para as nossas vidas. Eu estava nessa tarde meditando um pouco nesse texto e estudando um pouco sobre a história da carta de Paulo aos Romanos, e eu pude perceber algumas coisas bem interessantes, que essa carta que Paulo escreveu aos romanos, aos crentes que estavam em Roma, ela foi uma carta que influenciou algumas pessoas importantes do meio da igreja. Pessoas essas como Santo Agostinho, Martinho Lutero e também John Wesley. Eles foram impactados pela Escritura que Paulo registrou na carta aos Romanos. Esses homens, eles tiveram a oportunidade de serem influenciados ainda mais para a sua modalidade de vida, o cristianismo, através dessa carta. E o próprio Paulo, o próprio apóstolo Paulo, ele deixa aqui muitas verdades. Verdades essas que foram dadas a Paulo através do Espírito Santo. E logo nesse primeiro capítulo, percebemos aqui algumas verdades ditas por Paulo. E eu quero aqui pelo menos conversar com os irmãos, falar com os irmãos sobre 5 verdades. 5 verdades que Paulo ele declarou aqui nessa carta aos Romanos, e logo nesse primeiro capítulo. Como eu disse, não é possível ler toda a carta, todo esse capítulo primeiro, para que possamos aqui perceber as verdades, mas eu irei falar para os irmãos, nós vamos ver aqui em alguns versículos essas verdades. Essa carta que Paulo escreveu aos crentes que estavam em Roma é a carta mais teológica. É a carta mais teológica de todas as que Paulo escreveu. Ela é a carta mais sistemática e a carta mais lógica de todas que Paulo escreveu. Essa carta aos Romanos, ela se destaca por toda a sua nobreza e por toda a sua classe, a classe que Paulo ele disponibilizou para esses crentes que estavam em Roma. Foi realmente algo maravilhoso, algo sensacional, que também nos envolve nos dias de hoje e nos faz pensar ainda mais em caminhar com Cristo, em estar com Cristo, em estar com o Senhor da nossa vida. Os dias, eles são difíceis e nós precisamos estar firmados na palavra, precisamos estar firmados no Evangelho, precisamos estar firmados na Escritura, no que Deus diz para o seu povo através da Escritura, nos ensinamentos, nas doutrinas, porque tudo isso é muito melhor
é muito melhor e é muito mais significativo para as nossas vidas. Paulo, aqui, logo no primeiro versículo, ele diz que é servo. Ele diz que é servo de Jesus. E ele diz também que é chamado para ser apóstolo. Ele aqui está defendendo o seu apostolado. Ele está dizendo que é um servo. Ele está dizendo que é um cooperador do Evangelho. E ele diz que foi separado para o Evangelho de Deus. Paulo aqui declara essa primeira verdade. Que ele foi separado para o Evangelho de Deus. Não para o Evangelho dos homens. Ele não foi separado para o Evangelho dos homens. Ele não foi separado para um outro evangelho. Ele foi separado para o Evangelho de Deus. Pois o Evangelho de Deus aponta para Cristo. O Evangelho de Deus aponta para o Salvador, para aquele que nos redime de todo pecado. O Evangelho de Deus fala de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Então Paulo, ele aqui deixa essa primeira verdade, que ele foi separado para o Evangelho de Deus, para a boa nova, para a boa notícia que foi dada por Deus aos homens, aos moradores da terra. E essa boa nova, essa boa notícia é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho que desceu do céu, que deixou as mansões celestiais, que deixou o seu lugar de glória e veio se fazer presente na vida dos homens. Jesus Cristo, ele é o próprio Evangelho. E o apóstolo Paulo, ele diz que é separado para esse Evangelho. Trazendo para os dias de hoje, nós precisamos estar cientes de que nós, como igreja, somos chamados para esse Evangelho. Somos separados para esse Evangelho. O Evangelho que agora não está somente nos templos, não está somente nas ruas, mas também um lugar como esse, um quarto de um jovem, pode também ser um lugar para se proclamar o Evangelho, para se proclamar as verdades de Deus. E você que está aí do outro lado, você que está conectado pelo Instagram, pelo Facebook, você que está tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda é esse Evangelho de Deus. E Paulo deixa bem claro que ele foi separado para esse Evangelho. Quando Deus te alcançou, quando Jesus te alcançou, quando Ele mudou a tua vida, mudou o teu coração, mudou a tua história, Ele estava dizendo para você: olha, eu estou te separando agora para o Evangelho. Para o Evangelho de Deus. Não o Evangelho dos homens. Não um outro evangelho, que o próprio Paulo, ele disse que se um anjo descesse do céu e pregasse um outro evangelho, que seja anátema, que seja maldito, que não recebam esse outro evangelho. Então esse evangelho puro e genuíno que está na carta de Paulo aos Romanos, esse é o evangelho da igreja, esse é o evangelho que alcança a igreja, esse é o evangelho que alcança os corações. E isso é a primeira verdade para essa noite. A segunda verdade, se você continuar lendo o capítulo 1, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele diz no versículo 6... que nós somos chamados para ser de Jesus Cristo. É uma outra verdade dita por Paulo nessa carta aos Romanos e nesse primeiro capítulo, que nós somos chamados para ser de Jesus, para ser de Cristo, porque somente Cristo pode te dar salvação, somente Cristo pode me dar salvação. Somente Cristo pode fazer realmente alguma coisa significativa pelos homens, pelos seres humanos. Mas é necessário que as pessoas compreendam que
precisamos nos aproximar dele, que precisamos ter uma vida de comunhão com ele, que precisamos ter um relacionamento com ele. As pessoas querem Cristo, mas elas não querem se submeter a Cristo. Elas não querem se aproximar de Cristo por meio da oração. Eles não querem se aproximar de Cristo por meio da sua devoção a Ele. Nós somos chamados para ser de Jesus. Você é chamado para ser de Jesus. A igreja é chamada para ser de Jesus. Pois Ele, Jesus Cristo, Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, para que essa igreja seja vitoriosa. E os dias são difíceis, os dias eles são conturbados, são dias duvidosos para muitos de nós. Mas nós precisamos dessa verdade no nosso coração. Nós precisamos guardar essa verdade no nosso coração. Ela precisa estar no nosso coração, que independente da situação, independente do que esteja acontecendo no mundo, nós somos de Jesus Cristo. Eu sou de Jesus Cristo. Você, meu irmão, é de Jesus Cristo. A tua família é de Jesus Cristo. A tua casa é de Jesus Cristo. E nós somos chamados para isso. O apóstolo Pedro, ele diz que nós somos propriedade exclusiva dele, de Jesus. Então guarde essa segunda verdade no seu coração. Você é de Jesus, a sua família é de Jesus, os seus filhos são de Jesus. Nós somos chamados para ser de Jesus Cristo. Paulo, no versículo 7, ele diz que nós somos chamados para ser santos. Terceira verdade dita por Paulo nessa carta aos Romanos, logo nesse primeiro capítulo, nós somos chamados para ser santos. É uma outra verdade que precisa estar no nosso coração. Santo quer dizer separado. Separado de quê? Separado do sistema pecaminoso. Separado de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Separados de tudo aquilo que mancha a imagem de Deus. Separados de tudo aquilo que mancha a nossa imagem como cristão, como servo de Deus, como serva de Deus, separado de um sistema completamente caído, caótico, sistema esse produzido pelos homens. Os próprios homens estão produzindo esse sistema e dia após dia eles aprimoram ainda mais esse sistema, e as coisas nunca foram tão difíceis, as coisas nunca foram tão relaxadas, as coisas nunca foram tão complicadas como nos dias de hoje, como nos dias que vivemos. Mas nós precisamos compreender que eu, que você, que nós como igreja somos separados para ser diferentes, santos, separados desse sistema, separado de toda essa podridão, separado de tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos tira de perto do nosso Senhor. É o que Paulo está dizendo. É o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que nós somos separados para ser santos. Santos. E quem nos santifica é a palavra. Quem nos santifica é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que está atuando nesses dias de hoje de forma tão tremenda, de forma tão especial, para alcançar os corações, para alcançar as vidas. Nós precisamos atender a tudo isso.
Nós precisamos compreender tudo isso para vivermos uma vida digna e uma vida que agrada ao nosso Deus, que agrada ao Senhor. Uma vida frutífera, uma vida fervorosa, uma vida com fervor no coração e uma vida com luz também sobre a cabeça. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, fervor no coração e luz sobre a cabeça. É isso que nós precisamos para continuar esse processo de santificação, para continuar esse processo de separação desse sistema. Estamos vivendo nesse mundo, mas vivemos nesse mundo com um propósito. Vivemos nesse mundo com um propósito que foi estabelecido por Deus desde a fundação do mundo. Somos escolhidos, chamados por Deus para desempenharmos esse papel que o Senhor nos deu, que o Senhor entregou nas nossas mãos. E de todas as formas tentam nos desviar, de todas as formas nos tentam afastar desse propósito. E nós precisamos aprender com Paulo que nós somos separados, chamados para ser santos. O versículo 15 do capítulo 1 vai nos dizer outra verdade. Vai nos dizer que nós somos chamados para a prontidão. Chamados para a prontidão. Olha só o que está dizendo. O versículo 15. Acompanha comigo aí, por favor, na sua Bíblia. O versículo 15 está dizendo: então, quanto a mim, estou pronto para pregar o Evangelho. Também a vós que estáis em Roma. Olha a convicção de Paulo. Olha a convicção do apóstolo Paulo, que ele estava pronto para pregar o Evangelho. E se existe um momento em que nós precisamos estar prontos para pregar o Evangelho, esse momento se chama hoje. Esse momento se chama hoje. Se existe um momento em que nós precisamos estar prontos para pregar o Evangelho, esse momento é hoje. Se chama hoje. Eu preciso estar pronto. Eu preciso dizer aqui como Paulo disse. Declarar como Paulo declarou. Eu estou pronto. Você precisa estar pronto. A igreja do Senhor precisa estar pronta para o serviço do reino. Para o serviço do reino de Deus. Não o reino dos homens, mas o reino de Deus. O reino do Senhor. Nós precisamos estar prontos para servir. Nós precisamos estar prontos para pregar. Nós precisamos estar prontos para anunciar as maravilhas de Cristo Jesus. Nós precisamos estar prontos para evangelizar. Nós precisamos estar prontos para amar. Nós precisamos estar prontos para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer como igreja do Senhor. Prontidão. Prontidão como um soldado. E Paulo disse para Timóteo: olha, você precisa ser como um soldado. Um soldado que não se mete com nada que vai atrapalhar a sua missão, porque o desejo do seu coração é fazer a vontade daquele que o chamou. Nós precisamos estar prontos, como Paulo disse para Timóteo: prega a palavra. Prega a palavra a tempo, a fora de tempo. Ele diz isso para Timóteo, porque é urgente. É urgente. E a igreja do Senhor não pode mais ficar em dois pensamentos. A igreja do Senhor Jesus na terra não pode mais se desviar dessa verdade, dessa missão. Pronto, prontidão. Nós somos chamados para estar prontos. Nós não administramos o amanhã. Nós não sabemos o que pode acontecer conosco amanhã. Nós não sabemos o que pode vir à nossa vida amanhã. Nós não sabemos o que pode bater na nossa porta amanhã. Então por isso eu preciso estar pronto hoje. Eu preciso estar em prontidão hoje para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer.
E é isso que Ele quer de você, meu irmão. E é isso que Ele quer de você, minha irmã. É isso que Ele quer de você que está ouvindo nessa noite. Esteja pronto, esteja preparado, esteja pronto, esteja preparado para fazer aquilo que o Senhor quer que você faça, em nome do Senhor Jesus. E em último lugar, a última verdade dita por Paulo. E eu gosto demais desse versículo porque foi o primeiro versículo que eu aprendi. Quando lendo a Bíblia, quando lendo a palavra de Deus, foi o primeiro versículo que eu aprendi. Foi o primeiro texto que eu li para alguém. Foi o primeiro texto que eu compartilhei para alguém. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e o versículo 16, aonde diz: pois eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a quinta verdade que Paulo diz aqui nesse primeiro capítulo da sua carta aos Romanos. Eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Aleluia! Não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Você também não pode se envergonhar do Evangelho. Quem não se envergonha do Evangelho é porque tem maturidade. Quem não se envergonha do Evangelho é porque tem maturidade. Conseguiu, ao longo da sua vida, ao longo da sua devoção a Deus, através da Escritura, através da oração, através da busca, através dos jejuns, através da sua vida separada do pecado, da sua vida santa diante de Deus, você adquiriu essa maturidade. A maturidade de saber que eu não posso me envergonhar do Evangelho. Que você não pode se envergonhar do Evangelho. Que a igreja do Senhor não pode se envergonhar do Evangelho. Pois quem não se envergonha do Evangelho é porque adquiriu a maturidade. Chegou ao nível de maturidade. Que não se embaraça, que não troca o Evangelho por nada, que não deixa o Evangelho em segundo plano, que não deixa o Evangelho no último lugar da fila, mas que coloca o Evangelho como sendo a força necessária para você estar firme, para você estar de pé. Então Paulo está dizendo isso: não me envergonho do Evangelho, como verdade, maturidade, seriedade em tudo que você faz, em tudo aquilo que diz respeito ao Evangelho, em tudo aquilo que diz respeito ao que o Senhor fez na tua vida. E aqui é longe de ser um fanatismo. Isso daqui é longe de ser um extremismo, não é nada disso. A seriedade é você conseguir compreender que esse Evangelho é o que realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas. E como eu disse, nós estamos aqui hoje nesse lugar que é o quarto de um jovem querido por mim, querido pela sua família, querido por todos aqueles que convivem com ele. E esse mesmo Evangelho chega na sua vida, assim como chegou na minha, assim como chegou na sua. E quem diria que um dia o seu quarto se tornaria em um lugar para adorar a Deus? Quem diria que o seu quarto um dia se tornaria como um lugar separado para se fazer uma transmissão dessa? E isso é possível porque o Evangelho chegou na vida dessa pessoa, chegou na vida desse jovem. Então essa verdade, ela não pode ser contestada. Porque se nós temos a vida que temos hoje, se você tem a vida que temos hoje, se nós temos conquistado tudo que já conquistamos até o dia de hoje,
se vencemos as barreiras que se levantaram contra a nossa vida, nós não podemos dizer de maneira nenhuma que nós chegamos por nossos próprios méritos, que nós alcançamos pela nossa própria força. Nós não podemos dizer isso, porque realmente quem fez isso na nossa vida e quem está fazendo dia após dia, todo dia nós estamos tendo a oportunidade de viver em novidade de vida. Esse alguém foi o Senhor por meio do seu Evangelho. Em último lugar, o Evangelho que Paulo diz para não nos envergonharmos é o Evangelho do compromisso, é o Evangelho da maturidade, é o Evangelho da seriedade e é o Evangelho do compromisso. Compromisso com o Deus da nossa vida, compromisso com as verdades de Deus para a nossa vida, compromisso com o Deus que nos chamou, que nos resgatou das trevas e nos transportou para a luz, para vivermos para a glória do seu santo e poderoso nome. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Era isso que eu queria deixar para os irmãos nessa noite. Deixar para a igreja do Senhor nessa noite. Nós tivemos aqui a participação de muitas pessoas que foram e que saíram, entraram, saíram novamente, mas tivemos aqui a participação de muitas pessoas. Nós não vamos poder interagir com vocês, não deu nem para ler as mensagens dos irmãos, porque está posicionado aqui os aparelhos e a gente não pode interagir com você. Mas nós somos gratos a Deus pela vida de todos os irmãos e eu quero nessa noite orar com você. Eu quero orar com você nessa noite, você que está aí, talvez até cansado, né? Cansada de um dia de trabalho, ou você está aí meio que triste, meio que desanimado com toda essa situação. Eu quero convidar você a orarmos ao Senhor nessa noite. Nós vamos terminar logo depois dessa oração em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Curve a tua cabeça e vamos orar ao Senhor. Agradeço a Deus pela vida do jovem Heron. Obrigado, meu filho, por ceder esse lugar, esse espaço para fazermos a live. Obrigado ao pastor Roberto, da congregação aqui do Piratininga, que nos cedeu aqui esse púlpito improvisado, para que hoje nós pudéssemos estar aqui fazendo essa programação. Coloque a mão no seu coração, onde você está, e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos nessa noite, mais uma vez, exaltar o Teu nome. Nós queremos bendizer o Teu nome e Te agradecer pela oportunidade de Te louvar nessa noite, pela oportunidade de transmitir essa programação para a Tua igreja, para o Teu povo. Obrigado pelo espaço que nos foi concedido para essa noite. Obrigado, meu Deus, pela vida da Tua igreja. Que o Senhor possa alcançar a Tua igreja nessa noite de uma forma toda especial. Alcance os Teus filhos, as Tuas filhas, alcance com a Tua mão poderosa, alcance com a Tua mão potente, ó Deus, e ajuda os Teus filhos, ajuda os Teus servos, mostra aos Teus servos a Tua vontade, o Teu querer. Meu Deus, em nome de Jesus, abra os olhos, abra os ouvidos, abra o coração para compreendermos a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Ó Deus, oramos para que o Senhor ponha a mão
sobre toda essa situação que nós estamos enfrentando, sobre o combate ao Covid-19, que o Senhor nos ajude a permanecer firmes, a permanecer fervorosos. Ó Deus, nos ajuda a cumprir com tudo aquilo que está sendo estabelecido para cumprirmos. Nos ajuda, ó Pai, a ajudar outras pessoas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, traga calmaria, traga paz, traga tranquilidade para todos aqueles que estão aflitos, todos aqueles que estão desesperados, todos aqueles que estão vivendo uma pressão muito grande. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aqueles que estão vivendo debaixo de forte ansiedade, aqueles que estão vivendo sobre a influência da depressão, meu Deus, alcance cada um deles, em nome do Senhor Jesus, alcance e tenha misericórdia e tenha compaixão dessas pessoas. Ó Deus poderoso, em nome de Jesus, os que estão enfermos, os que estão doentes, ó Deus, que nessa noite o Senhor os alcance com mão poderosa, o Senhor os alcance com mão santa e que o Senhor realize um milagre em suas vidas, no nome de Cristo Jesus, no nome do nosso Senhor Jesus, Salvador da nossa vida. Pai, nós oramos assim e entregamos a Tua igreja nas Tuas mãos, abençoamos a Tua igreja nessa noite, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Nós teremos domingo a nossa live. Essa live de domingo, ela vai ser transmitida diretamente do templo, não é? Somente na semana é que nós vamos estar transmitindo da nossa casa ou de um lugar reservado, para termos a oportunidade de sempre colocar aí nas redes sociais, no grupo da nossa igreja, uma mensagem que possa edificar a vida dos nossos irmãos, a vida da igreja do Senhor. Não pare de ler a Bíblia, não pare de meditar na Bíblia, não pare de orar, não pare com a sua vida de devoção a Deus. Se Deus quiser e Ele permitir, realmente, nós vamos estar logo a partir da próxima segunda-feira com um propósito de oração. Nós vamos estar o mês inteiro orando, intercedendo pelas vidas, intercedendo pela sua vida, pela sua família. A oração, ela tem sido de 9 às 10 da noite, mas a gente sabe que nesse horário não vai ser possível, mas nós iremos com certeza ter aí um horário que vai proporcionar a todos nós, a todos aqueles que querem orar, essa ferramenta tão importante para o cristão estar de pé, permanecer de pé, a oração. Então vamos continuar orando, vamos continuar buscando a presença de Deus. Amém? Nós vamos encerrar nessa noite. Levante as suas mãos para o céu, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre toda a igreja, sobre todo o povo de Deus na terra, sobre a nossa igreja querida do Jari e do mundo inteiro, desde agora e para sempre. Amém. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Peraí, como é que faz? Como é que desliga? Deus Santo.